Olá pessoal, tudo bem? Estamos neste vídeo, como sempre, agradecendo a espiritualidade amiga, aos mentores nossos, que estão sempre ao nosso lado, nos instruindo, e é a partir dessa ajuda que eles nos dão e nos orientam nos temas dos vídeos. Eu me deparei esta semana com um tema intuído, que me foi jogado pela espiritualidade nas mãos, para que pudesse, assim, dividir com vocês esse tema, que é um tema espiritualista, e que vocês vão gostar muito de entender um pouco nesta parte, porque muitos aqui que estão vendo esse vídeo, eles são terapeutas de Reiki, Muitos são, vamos dizer assim, clientes de Reiki. E esse tema, ele vai abrir assim um leque, de oportunidade de observação nesse sentido do Reiki e das energias, para que possamos entender um pouco mais do que ocorre com as bioenergias e trocas de energias pelo Reiki com a pessoa que está recebendo e a que está doando o Reiki, Porque há assim uma ligeira controvérsia nessa questão que quem cobra, assim a sessão de Reiki e tudo mais. Mas aqui o caso não é esse, aqui o caso é contaminação em atendimentos por Reiki. Por que contaminação? Porque o nome contaminação, ele nos leva a pensar que alguém vai passar alguma doença para outro, Quem vai passar a doença neste caso? Quem vai passar, nesse caso, as influências malignas, nocivas para o outro? O terapeuta que vai passar ou o paciente que vai passar? Ou é uma troca de energias, Sabemos que o Reiki é mais assim, vamos dizer, a manipulação das energias pelo terapeuta para um alívio de algum sofrimento na pessoa, Então, esse tema eu gostei muito para dar essa explicação, porque é um tema que eu uso diariamente, que é bioenergia. Eu uso bioenergia dos meus clientes, direto e reto, na apometria quântica, e dos meus clientes por, assim, pensamentos, por direções de emissões radiestésicas e essas coisas mais. Então, como todo corpo emite energia, isso é uma consideração da física, pessoal? Todo corpo emite energia. A energia liberada é relativa ao gradiente de interação nuclear dos átomos, que compõem os dois corpos, Ela é uma interação, eu mando uma energia e a pessoa que está sendo atendida emana outra energia. Então, quando um reikiano efetua um atendimento, entra em contato com o campo eletromagnético da pessoa que é atendida. E ele mesmo emite energia com as mãos, que irradiam o fluxo do Reiki. Portanto, ocorre um choque entre os dois vetores de energia. Aquele que tiver mais grau de emissão e potência ganha. Compreende, pessoal? Então, aqui nós já estamos vendo aqui nesse primeiro parágrafo aqui desse texto que eu tirei, que eu editei, na verdade, para explicar a vocês, que quem tem mais energia ganha, porque mesmo a pessoa que está sendo atendida, muitas das vezes ela está com o fluxo de energia um pouco bloqueado, mas ela tem um certo grau de energia bom, E nesse caso, se a pessoa que está emitindo o Reiki para aquela outra, fazendo a emissão das energias para a outra, ele pode estar mais fraco, bioenergeticamente. E o que tiver na outra, em vez dele ajudar, ele vai se prejudicar. Eu já expliquei isso em vídeo mais para trás. Mas como esse tema, ele é sempre muito bem-vindo, é um tema muito atual, nós estamos repetindo. Então, até que ponto isso aí não existe novidade? Nós sabemos que é a troca de energias, Porém, ao estudarmos o Reiki a partir da física, ocorre um problema muitas vezes que não é levado em consideração, pelos professores das diferentes escolas de Reiki, que é a origem do distúrbio energético do paciente. Porque toda a minha preocupação é a origem do distúrbio energético do paciente. Por isso que quando eu vou começar um tratamento bioenergético,
uma semana antes, eu faço uma pré-iniciação desse tratamento. Às vezes o cliente fica até querendo logo começar, aquela ansiedade por começar logo o tratamento, mas nem sempre é conveniente. Por isso aqui, porque nós precisamos, principalmente ao iniciarmos, adequar as energias mais ou menos do cliente, para podermos fazer essa troca, né, de energias, porque qualquer tratamento é troca de energias, qualquer um deles. Então, nós precisamos saber o distúrbio, a origem deste distúrbio energético do paciente, do cliente, né? Quando uma pessoa está desarmonizada, ocorrem alterações em seu campo biológico que levam ao mau funcionamento dos órgãos. Então, alguém doente está com os órgãos com mau funcionamento por alguma alteração que não sabemos qual é. Precisamos primeiro descobrir, não é? Então, a origem desta disfunção é um ponto a ser avaliado, esse é o primeiro ponto. Então, quando eu começo um tratamento, primeiramente eu tenho que ver a origem, né? Avaliar o que está acontecendo, para poder eu mesma não me prejudicar, não é? Então, quando é proveniente de questões químicas, é um vetor de energia que é emitida pelo campo áurico, né? Fácil de ser controlada, e harmonização pela energia do reiki e seus símbolos. Então, também pela radiestesia. Então, harmonizamos com mais rapidez, com mais tranquilidade. Por quê? Porque são questões químicas dessa energia, quando é questão química. Mas quando a pessoa possui, assim, né, uma energia intrusa, criada pelo seu aspecto emocional psíquico, que são aquelas formas de pensamento, né, presença de larvas nas auras, né, presença de miasmas nas auras, elementos psíquicos alterados dentro da casa da pessoa e tudo mais. Isso gera, pessoal, um link de comunicação com suas formas de pensamentos, aquelas ali que estão atuando no seu estado psíquico, o que significa um centro gerador, né, constante dentro dos traumas psíquicos que essa pessoa criou. Então, como eu já cansei de falar, né, as formas de pensamentos, né, as origens dessas formas de pensamentos, nós não sabemos qual é. E por isso precisamos avaliar, né? E se isso aí for, nesta a avaliação inicial, for detectado que não são fatores químicos, são fatores psíquicos, emocionais, aí já é um caso a se pensar. Por isso, eu espero uma semana depois que o cliente disser que quer fazer o tratamento, né, para poder iniciar realmente fazer a logística, quando eu chamo de logística do trabalho. Quando eu falo para eles que é uma logística do trabalho, é exatamente isso. Então, do decorrer dos anos, provavelmente na vida desse cliente, ele sofreu muitas formas de pensamento, né? Muitos deslizes emocionais. Por isso que fica assim. E essa avaliação é importantíssima para que se tenha um contato mais direto com esse cliente, né? Portanto, essa fonte de energia, a psíquica e a emocional, ela é muito maior do que uma simples disfunção bioquímica. Então, quando a pessoa está com uma disfunção bioquímica, é mais fácil, né, pessoal, de controlar, é mais fácil da gente ver o que está acontecendo e iniciar o tratamento, ok? Então, toda forma pensamento gera uma realidade paralela na psique da pessoa, né? E dependendo do grau de positivismo ou negativismo, permite a conexão com aspectos benévolos ou nefastos, né? Nesse último caso, nos nefastos, temos um ponto de ligação com a frequência do umbral, né? Este, por sua vez, possui a energia do sofrimento, porque o umbral sabemos que é energia de sofrimento. E normalmente essas pessoas que têm a psíquica, né, o mental inferior, todo prejudicado, né, o emocional prejudicado, ela tem um link de comunicação com o umbral, porque o umbral é um local de sofrimento, é uma energia de sofrimento.
compreendem? E esta pessoa está ligada a essa energia de sofrimento. Então, milhares de pessoas estão conectadas ao umbral na Terra, né? Nós sabemos disso, milhares. O que gera uma abertura vibracional para esse universo e essa nossa realidade. Compreende? Então, através do sofrimento e das crenças das pessoas. Então, a pessoa que crê muito, que está sofrendo, crê que não tem jeito para a vida dela, ela está com uma conexão com o umbral, um link de conexão com o umbral. É a mesma coisa que você abrir um link e ir num certo site, é a mesma coisa que você ligar um rádio e ir na rádio que você quer. Tudo isso são links de comunicação, a televisão, tudo mais. A mesma coisa são essas pessoas que estão, né, com problemas, são milhares no mundo, com problemas psíquicos e emocionais. Espanto noturno, depressão, medo de dormir, né, taquicardia, nervosismo, insônia. Todas essas pessoas que estamos, inclusive, alguns já tratando, retirando essas energias intrusas, né, que são larvas, miasmas, formas de pensamento, como eu já expliquei em outros, né, vídeos, são o vampirismo, né, certos tipos de vampirismo, certos tipos de energias parapsíquicas. Essas pessoas estão com ligação com o umbral, compreende? Então é preciso ver isso com muita propriedade antes de começar um trabalho, tanto do Reiki como dos outros tipos de terapia. Por isso é que eu, assim, não aconselho a ir logo tomando florais, né? Tem que fazer uma averiguação para ver qual floral que você pode tomar, qual floral que você pode usar, outros tipos de terapia mais. Eu me lembrei agora do floral, mas tem centenas delas, né? Então precisamos ver se isso está conizente com a nossa energia. Então, conforme for a linha de emissão das formas de pensamento das pessoas, o gradiente de contaminação com o umbral é maior. Vocês estão compreendendo? O que significa que a irradiação das entidades e parâmetros de sofrimento na fisicalidade dessas pessoas. Então, essas pessoas estão ligadas com o umbral. Se elas estão ligadas com o umbral, aquelas energias vêm fácil, porque se elas estão conectadas com o umbral, compreende, pessoal? Então, para agilizar um atendimento a essa pessoa, eu preciso de 7 dias da semana. Então, não pode ficar forçando a barra, vamos dizer assim, para querer logo começar um tratamento. A mesma coisa são os reikianos. Tem que ter muito cuidado com essa contaminação devido a esse link de sofrimento das pessoas. E, normalmente, o reikiano, ele não procura saber, né? Outras fontes também não procuram saber de onde vem a origem desse sofrimento daquela pessoa que vai ser atendida, né? Então, ao efetuarmos, né, um atendimento em pessoas com este perfil que eu estou falando agora por último, grau de emissão de energia é muito maior do que se pode avaliar de imediato. Porque se essa pessoa tiver com esse jeito que eu estou falando aqui, o grau de emissão de energia ruim é muito maior do que se pensa ou do que se pode imaginar, entendeu? De imediato. Por isso há a necessidade da avaliação inicial, né? Quanto for mais forte a emanação do Reiki, mais será a profundidade que você penetrará no campo vibracional da pessoa. Ou eu mesma fazendo as minhas terapias, né, com as pessoas, né, chegando ao umbral da mesma. Ou seja, você vai se conectar com a pessoa e vai, através deste link, se comunicar com o umbral daquela pessoa. Qual será o umbral que ela está desenvolvendo nela? Nós não sabemos, eu não sei, você sabe? Eu não sei. Então, logo de pronto, quem não é um visionário, quem não é, né, uma pessoa que olha e vê, não vai descobrir de forma alguma. Então, o grau de contaminação é muito maior, porque você vai ter uma ligação com o umbral daquela pessoa diretamente. Ok, pessoal? Porque eu já fui atender pessoas e eu não estava nem ainda preparando a logística do trabalho e aquele obsessor já veio do umbral lá dela e me avançou. Compreende, pessoal? Então isso acontece. E se não souber se limpar depois, olha, dança, literalmente. Compreende? Você vai parar lá no umbral daquela pessoa, tá? E é nesse ponto que existe o perigo da contaminação. Porque principalmente, né, para as pessoas que desconhecem essa possibilidade, né? Porque a grande maioria não percebe isso e ninguém fala que tá essa profundidade assim, né, gente? O apoio das equipes do plano espiritual é muito importante.
pois eles podem desviar, né, o fluxo energético para o umbral de volta, impedindo que ele penetre no campo magnético do reikiano ou do terapeuta, né? Mas nem sempre as equipes espirituais, elas estão ali próximas, nem sempre, tá, pessoal? Não vai nessa não, que nem sempre. Então, precisa de ter a força da equipe espiritual do médium, tá, que está fazendo, porque o reikiano é um médium, né? Precisa ver como que anda a sua egrégora. Você fortalece a sua egrégora? Você anda fortalecido na sua egrégora? Quem não sabe o que é egrégora, eu já falei em vídeos anteriores, o que é você montar, né, um trabalho com a sua egrégora, para que você tenha proteção, né? Então, vamos entender um pouco mais de essa energia. Ela é a projeção, né, da forma pensamento do emissor do reiki, quem está manifestando um reiki em alguém, né, potencializando o reiki em alguém, e cada pessoa e seus métodos ensinam a emitir energia de cura e harmonização com os símbolos. Sim, podemos fazer isso. O que ocorre, pessoal, é que essa energia e os símbolos do reiki criam uma abertura no campo eletromagnético da pessoa que irá receber essa energia. Ou seja, os símbolos do reiki e o reikiano fazendo toda aquela manobra do reiki, ele abre, né, pessoal? Essas energias, elas abrem um campo eletromagnético, tá, na pessoa que vai receber essa energia do reiki ou de outras terapias. Por isso é conveniente ver a avaliação, né? Portanto, você que é reikiano ou terapeuta e tudo mais, né, entrar no campo energético da pessoa, o que pela física cria uma condição de troca de energia. A troca de energia, ela já é normal, né, pessoal? Ela já é normal, essa troca de energia. Ela piora com a acentuação, né, das formas que fazemos, né? E se você não tiver, né, uma proteção da sua egrégora espiritual, de tudo mais, você literalmente vai tomar as energias do umbral daquela pessoa para você, né? Como eu estou acabando de explicar. Essa troca possui um aspecto desconhecido, que é o vetor em que ela se propaga. Ou seja, essa troca de energias entre eu e meu cliente, essa troca de energias entre a pessoa que orienta um floral, a pessoa que orienta outro tipo de terapia, terapia de cristais, terapia o que for, ele tem que ser muito certo com aquilo, muito responsável, o reikiano também, né? Porque senão há a troca de energias e o vetor, quanto maior, mais ela se propaga. Pelo conceito da termodinâmica, a energia sempre flui do maior para o menor, tá? Gradiente. Portanto, se o cliente está conectado a uma condição de depressão muito profunda, o grau de emissão será equivalente e o conectará com um aspecto delicado chamado de quadro obsessor, tá? Vai acontecer aí um quadro obsessor. Pelo quadro obsessor, coloca a pessoa sobre a irradiação energética das almas sofredoras. Então, o reikiano, o terapeuta holístico, quem faz essas terapias alternativas, não é por brincadeira. Pegar o pêndulo não é balançar o pêndulo para cima e para baixo, né? Como eu já tive pessoas que me perguntaram, foram meus clientes e tal, me perguntaram, aí eu falei, poxa, então, não é simples assim, né, dona Sueli, do jeito que a gente pensa. Pelos vídeos da internet, eu pensava que era mais fácil, né, mas eu já vi pela sua explicação que não é tão fácil assim, né, e não é mesmo, porque o que você está arriscado a pegar de carga é uma grandeza. Então, estou explicando aqui, né? Isso vai formar o quê? Uma conexão chamada de quadro obsessor, que vai te ligar à irradiação energética de almas sofredoras. Todas as almas sofredoras que estiverem lá sofrendo por algum motivo, elas virão através deste cordão energético e se ligarão através dela, ela será o canal e ligará você a elas. Ok, pessoal? Agora analisemos por outro prisma, né? Quando pessoas no histórico da humanidade sofreram em suas vidas. Quantas pessoas sofreram em suas vidas, né? São milhares de situações de sofrimento, né, que a gente vê por aí, e de injustiças,
que a história conta, né, pessoal? E relata muito em dados que podem ser acessados nos registros que possuímos. Então, cada pessoa, a gente não sabe como foi, né, a encarnação dela passada. Quantas encarnações? Quanto sofrimento, né, pessoal? Portanto, desculpa, pessoal, eu tô até com a garganta seca. O universo das pessoas em sofrimento é uma realidade e não uma utopia. Ok, pessoal? Vamos tomar conta do nosso cadinho, do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, senão você, tratando com outras pessoas, você vai acabar caindo até de cama. Nós vamos prosseguir em outro vídeo. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. Namastê para todos. Espero que tenham gostado.